dia dos 120 anos de Copacabana. Os bombeiros demoraram a chegar e faltou água para o combate ao incêndio. Quando chegou, eles jogaram água, acho que só tinha um litro, meio litro de água, aí acabou. Mas o dia é de festa. O Jornal do Rio faz uma homenagem especial à joia carioca. Essa praia é muito linda e muito legal para brincar. E não tem lugar mais lindo no Rio de Janeiro. Só Copacabana. Tragédia na RJ 116. 3 pessoas morrem em acidente envolvendo o carro da Prefeitura de Nova Friburgo. Protestos marcam visita da presidente ao Rio de Janeiro. Greve geral em toda a federal. E futebol, botafoguenses lotam o aeroporto para receber Seedorf. O Jornal do Rio em 30 segundos. Boa noite. 120 anos da Princesinha do Mar. Copacabana faz aniversário hoje e, claro, o Jornal do Rio preparou uma homenagem para um dos nossos maiores cartões postais. Mas os moradores do bairro passaram por um grande susto nesta manhã quando uma loja que tinha muito material inflamável pegou fogo. O trânsito na região ficou caótico, mas por sorte ali ninguém ficou ferido. Vamos ao vivo então à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde tudo aconteceu. Lá está o repórter Sérgio Costa. Sérgio, boa noite. Como é que está a situação por aí nesse momento? Boa noite, Thaís. O trabalho de rescaldo já terminou. Agora, a Defesa Civil afirmou que a estrutura do prédio foi comprometida. A decisão de demolir ainda não foi tomada. A área vai permanecer isolada durante toda a noite com a Guarda Municipal de plantão e também o Corpo de Bombeiros. A quantidade de material destruído pelo fogo ainda é muito grande dentro da loja. Isso prejudicou a ação da perícia da Polícia Civil. Os bombeiros ainda não apontam uma causa para o incêndio. Agora, os representantes do CREA afirmam que 80% dos incêndios que acontecem na cidade são provocados por falhas na fiação elétrica e também a falta de manutenção. Acompanhe agora a reportagem de Mônica Purga e Sérgio Colonese. As imagens foram feitas logo que o incêndio começou. O letreiro ainda estava intacto. Será que as pessoas conseguiram sair? Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia consumido a loja de artigos para festa, com muito material inflamável. Eles usavam apenas 2 mangueiras para conter as chamas. Assustados, os funcionários da loja ao lado ainda pegam as bolsas, fecham a porta antes de sair e escapar do fogo. Mas logo os bombeiros param. A água acabou. O fogo começa a se alastrar para o 2º andar. O reforço chega. O fogo começou na loja do andar térreo, que é uma loja que vende muito material plástico. Segundo testemunhas que acompanham a propagação do fogo aqui desde o início, os bombeiros demoraram a chegar e faltou água para o combate ao incêndio. No início, o fogo só estava no 1º andar. Aí demorou os corpos de bombeiros chegar. Quando chegou, eles jogaram água, acho que só tinha um litro, meio litro de água, aí acabou. Para quem trabalhava na loja incendiada, momentos de muito medo. Como é que começou o fogo? A gente não sabe. Chega comigo pra lá, vamos lá. E aí começou as chamas muito altas? Foi. E passou logo para outra? Sim? Tinha alguém lá dentro? A rua Nossa Senhora de Copacabana, uma das principais do bairro, foi fechada ao trânsito. Os moradores não podiam circular e o comércio fechou as portas. Bombeiros de 3 quartéis foram chamados para conter as chamas que ameaçavam uma casa e um prédio que fica ao lado das lojas queimadas. Pelo menos 3 pessoas foram intoxicadas pela fumaça, mas passam bem. Os moradores criticaram a falta de estrutura do bairro. Nós temos que em Copacabana ter um outro quartel no Leme, exatamente com mais estrutura de contingente, de humano e estrutura material, para quando acontecer uma emergência dessa, ser rápido. O incêndio só foi controlado após 3 horas. Ainda não se sabe o que causou o fogo. Para o comandante dos bombeiros, o combate às chamas foi feito sem problemas. As dificuldades iniciais são comuns a esse tipo de operação. Você tem que procurar o hidrante, da rede de hidrantes urbano, estabelecer o socorro. Se o socorro demorasse 40 minutos, nós teríamos um quarteirão inteiro queimado. No dia do aniversário de Copacabana, por pouco, uma tragédia não estraga a festa. Com esse incêndio, o trânsito ficou caótico na Zona Sul. Veja na reportagem. Os termômetros marcam 30 graus em Copacabana. O calor fez o motorista que seguia pelo bairro sofrer ainda mais. O calor tá pior, hein? Muito pior. Um caos tremendo. Atrasando muita gente. Haja paciência, muita paciência. E como é preciso paciência. Com a interdição da Avenida Nossa Senhora de Copacabana entre as ruas Siqueira Campos e Figueiredo de Magalhães, o motorista perdeu tempo.
Por causa do bloqueio, o fluxo de veículos foi desviado para a Rua Santa Clara. Reflexos na região e até por bairros vizinhos. A Avenida Atlântica ficou assim. A faixa reversível na via foi expandida até às 10h40 da manhã para ajudar o trânsito, mas a vida do motorista continuou difícil. 4 horas depois do início do incêndio, o trânsito em Copacabana continua assim, completamente parado. Mesmo com sinal verde, os carros não andam. Para fugir do congestionamento, só a pé ou de bicicleta. De bicicleta, a entrega tá difícil de fazer, atrasa tudo. De bicicleta agora, tudo fechado. Durante o dia foi assim, agentes municipais orientando os motoristas. No meio da tarde, as pistas exclusivas do BRS foram liberadas para o trânsito de carros comuns e a Rua Figueiredo de Magalhães foi reaberta, mas o engarrafamento continuou. Vamos ver então como é que está o trânsito ao vivo na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, imagens do Centro de Operações da Prefeitura, ali na altura da Sá Ferreira, sem problemas, sem retenções nesse momento. E a seguir, estudantes protestam durante o discurso da presidente Dilma no Rio. E mais, 3 pessoas morrem num grave acidente na estrada que liga o Rio à região serrana. O carro era da Prefeitura de Nova Friburgo. Tragédia na estrada. 3 pessoas morreram num grave acidente na RJ 116 que liga o Rio à região serrana. As imagens são impressionantes. Veja na reportagem de Gabriela Cardoso e Santiago Andrade. A imagem do acidente é impressionante. O caminhão que transportava cimento e este carro foram jogados para fora da pista. Os veículos ficaram completamente destruídos. O automóvel preto era da Câmara de Vereadores da Prefeitura de Nova Friburgo. O motorista e mais 2 passageiros morreram na hora. Bombeiros e funcionários que administram a via prestaram socorro às vítimas. A nossa equipe acompanhou o resgate do motorista do caminhão. Bombeiros tiveram muito trabalho para tirar a vítima das ferragens. Este morador passou pelo local momentos depois e conseguiu socorrer um homem que estava no caminhão, ainda com vida. Fui lá, tirei ele, botei aqui deitado no chão. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu porque um pneu da carreta furou e logo em seguida o veículo começou a tombar. O motorista, então, acabou atravessando a pista e atingindo o carro da Prefeitura de Nova Friburgo na contramão. A carreta só parou quando bateu nessa árvore. Parentes das vítimas chegaram da região serrana e não acreditavam no que viam. Eu sei que é bravo, mas tem que ter força, né? O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã no quilômetro 10 da RJ 116, que liga Niterói a Nova Friburgo, na região serrana. Uma das pistas foi interditada e o trânsito ficou intenso nos 2 sentidos. Depois de resgatar as vítimas, os bombeiros tiveram dificuldades para retirar os corpos do local. Foi um trabalho muito difícil devido às pessoas estarem presas nas ferragens, com 3 vítimas fatais. O carro da Prefeitura de Nova Friburgo transportava pacientes que fazem tratamento de saúde no INCA, no Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, ele foi atingido pela carreta na contramão. A Polícia Civil ainda vai investigar o que provocou a batida. Este morador diz que acidentes neste ponto da via são frequentes. Há muito tempo nós vemos lutando aqui para ver se melhora essa situação. Profissionais da saúde e da educação continuam em greve. A visita da presidente Dilma Rousseff hoje ao Rio foi marcada por protestos. Enquanto Dilma falava sobre a entrega de quase 500 apartamentos populares para vítimas das chuvas de 2010, seguranças da Presidência da República retiraram os manifestantes. Houve empurra-empurra. No meio da confusão, um dos seguranças tomou o celular da mão de uma repórter que acompanhava o tumulto, jogou o aparelho no chão e pisou em cima. Longe da confusão, questionada sobre os protestos, Dilma disse irritada que eles fazem parte da democracia. Os manifestantes eram alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro que pediam mais verbas para a educação. A visita da presidente foi marcada por protestos. Na inauguração de uma nova ala do Hospital Municipal Miguel Couto, ela foi recebida por professores federais em greve. Com apoio de servidores da saúde, eles pediam abertura de negociações salariais. A paralisação dos servidores federais de saúde e educação já dura quase 2 meses. Estamos querendo, no mínimo, começar as negociações, que já faz mais de 1 ano e meio que estamos tentando iniciar negociações sobre nossa carreira docente. A polícia investiga o anúncio do fim da venda de crack no Jacarezinho. Gravações indicam que, na verdade, os traficantes estão parando só com a comercialização para os usuários. Agora a venda é no atacado para os revendedores. Investigações mostram que a estratégia do negócio mudou.
Escutas telefônicas revelaram que a venda do crack vai parar, mas só no varejo. Agora, os criminosos querem vender em grande quantidade, acima de meio quilo. Numa das ligações, o traficante usa o nome de um jogador de futebol para se referir à droga. Tem como tu arrumar aí uma pica meio louca? Você quer quanto? De meio pra lá? Não, a gente tá começando, entendeu? Lá aqui só vende de meio pra lá, mano. Parar tudo nas bocas aqui, entendeu? Parar de quê? E vender crack nas bocas aqui, ó. As gravações telefônicas também revelam outro esquema, o de exploração de usuários. Eles depenavam carros roubados e levavam peças para dentro da comunidade, serviço em troca da droga. Celulares também eram roubados para abastecer a quadrilha. Nem conseguiu o aparelho pra mim, né? Não, cara, não consegui não. Acabou os carros no jacaré, mas vai arrumar o telefone agora, acabou o crack. Com o novo esquema dos traficantes, o consumo de crack na comunidade deve diminuir, mas podem surgir cracolândias em outros pontos. As investigações apontam que parte do crack, que vai para comunidades do Rio, Baixada Fluminense, Niterói, Rio Bonito e Angra dos Reis, sai do Jacarezinho. E depois do intervalo, as dicas do Divirta-se e ainda o terceiro dia da Festa Literária de Paraty. Poesia, música, cordel e até aula de matemática. Artistas independentes roubam a cena. De volta com o Jornal do Rio, hora de programar o fim de semana com Fernanda Sanches. O Divirta-se de hoje vai começar subindo a serra. Vamos falar de Petrópolis. Começa hoje por lá o Festival de Inverno, que vai até o dia 15 de julho. Essa já é a 12ª edição do evento. Tem uma programação imperdível, a gente vai conferir agora. Tem teatro com o espetáculo Barbeiro de Ervilha, música clássica no balé Dom Quixote, música popular com o show do Jorge Aragão e muito mais. Quem tiver a oportunidade pode aproveitar ainda as delícias do inverno na região serrana. A programação do festival está no site fipet.com.br. Descendo a serra tem estreia nos teatros cariocas. A peça Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou entra em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Sextas e sábados às 9 da noite e domingo, 8h30. Também tem dica para as crianças. Só este fim de semana tem o musical A Branca de Neve e os 7 Anões. São 3 apresentações no Citibank Hall, na Barra da Tijuca. Sábado às 3 e às 6 da tarde e domingo às 3. Agora vamos falar de música. Paulinho da Viola é a atração do Vivo Rio neste sábado. O show está marcado para as 10 horas da noite. Ao lado de um tipo qualquer. Na Lapa tem festa junina e carnaval. O tradicional bloco Banga La Fumenga é a atração principal do Arraiá da Fundição Progresso. É neste sábado às 10 da noite. E um clássico da música popular brasileira encerra a programação de hoje. Toquinho se apresenta nesta sexta e sábado na Casa de Show Miranda, na Lagoa. As apresentações estão marcadas para as 9h30 da noite. Com o lápis em torno da mão, me dou uma luva. E tem mais dica. Hoje é o terceiro dia da Festa Literária Internacional de Paraty. Paralelo às programações principais do evento, artistas independentes roubam a cena com poesia, música, cordel e até aula de matemática. A literatura já pode comemorar. A Fundação Biblioteca Nacional anunciou no terceiro dia da Festa Literária de Paraty investimentos de R$76 milhões para a difusão de obras brasileiras no exterior e apoio aos tradutores. Nada melhor do que a literatura para vender, para mostrar e para difundir essa imagem e o que é o povo brasileiro e o nosso país lá fora. Enquanto os programas são implementados, os autores que ainda não participam da programação oficial da Flip aproveitam a grande movimentação de leitores para divulgar as suas criações. A expectativa para esta edição da festa é de receber mais de 25 mil visitantes. E é no fim de semana que Paraty deve acolher o maior número de pessoas. Os artistas independentes já se preparam com atrações especiais. Tem poesia, música, cordel e, para quem pensa que acabou, até a matemática invadiu a Flip. 4 vezes 2, 8. Pronto. A risco de 512 é 8. A arte aqui é democrática e a contribuição fica a critério do freguês.
fica a critério da pessoa, né? Mas a princípio é R$1. A tenda dos autores é o coração da festa. No fim da noite de ontem, Fernando Gabeira e Luiz Eduardo Soares provocaram a plateia numa discussão sobre a tradição autoritária no Brasil. Devia ser o objetivo do nosso debate. Não apenas nos referirmos ao passado, ao Estado Novo, à ditadura militar, mas como hoje existe ainda resquícios de autoritarismo. Um deles é a tentativa de censurar a imprensa. E foi com a lua deslumbrante desta quinta-feira que os visitantes saíram às ruas para comprar os seus livros favoritos. E eles garantem, mesmo com a era digital, o tradicional livro de papel vai continuar vivo nas próximas gerações. Há uma pulsão quando você escreve no papel, um ruído do lápis, um curioso equilíbrio entre o cotovelo, a mão e o lápis. É isso mesmo que é importante de escrever em papel e de ler em papel também. Agora uma última pausa e a seguir uma homenagem do Jornal do Rio à Princesinha do Mar. E mais, Sidorf é o nome dele. Botafoguenses apaixonados lotam o aeroporto na chegada do novo reforço alvinegro. Futebol, cerca de 1.500 botafoguenses foram receber hoje a nova estrela alvinegra. Clarice Sidorf, Bárbara Coelho e Rony Gonçalves estiveram lá. Botafoguenses lotaram o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Declarações de amor para um holandês. Você é um jogador muito bom, Botafogo vai ganhar tudo esse ano. Sidorf é o craque do time agora, é o terceiro título brasileiro do Botafogo, pode acreditar. O jogador de 36 anos chegou ao lado da esposa Luviana, que é brasileira. Os principais clubes que o meia jogou foram Ajax, Real Madrid, Inter de Milão e o último Milan, onde ele ficou durante 10 anos. Conquistou 4 Liga dos Campeões e 2 Mundiais. O contrato do jogador é de 2 anos. No total, ele vai receber mais de 18 milhões de reais. A festa aqui no aeroporto foi apenas um aperitivo. A apresentação de Sidorf será amanhã, 5 horas da tarde, antes da partida contra o Bahia. Promessa de casa cheia. Um torcedor sortudo tirou foto e pegou até autógrafo do craque. Foi uma sorte, tô muito feliz, tô nervoso até agora. Se as mãos do torcedor ficaram tremendo por causa de um contato rápido com Sidorf, imagine o Engenhão amanhã. Segue o chão, a torcida do Boca. Vamos voltar ao vivo a Copacabana, desta vez do Forte de Copacabana. Vamos ver as imagens para você, ó, imagens ao vivo. A previsão do tempo para amanhã é de céu parcialmente nublado, mas também de calor. Pode chover no fim do dia. O tempo deve ficar fechado até segunda-feira. Neste sábado, a temperatura varia entre 16 e 32 graus. E não importa o clima, a beleza de Copacabana é destaque sempre. O Jornal do Rio, de uma forma especial, dá parabéns à Princesinha do Mar. Quando dobro a Avenida Atlântica, eis que vejo, do Forte de Copacabana ao Vigia, era uma só multidão que daria para lotar várias vezes o maior Fla-Flu. A crônica de Nelson Rodrigues, escrita há 45 anos, detalha o que ainda hoje é a praia mais famosa do mundo em dias de verão. Ou de inverno, como esta sexta-feira, dia em que a Princesinha do Mar, como chamou Braguinha, completa 120 anos. Copacabana, Princesinha do Mar. Os biquínis não eram tão pequenos, o trânsito não era tão caótico. Copacabana foi crescendo e aparecendo. Tem o maior réveillon do planeta. E à noite, o bairro esquenta ainda mais. Naquele edifício abandonado, de frente para a Avenida Atlântica. 120 anos começaram a ser contados a partir deste marco aqui, o Túnel Velho, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana, construído em 1892. A obra, importante na época, dava passagem ao principal meio de transporte dos cariocas, o bonde. Essa simples ligação entre dois bairros deixou essa joia rara chamada Copacabana mais perto do resto do mundo. Hoje são mais de 80 hotéis. O mais famoso deles está prestes a completar 90 anos. A vista do Copacabana Palace já foi morada temporária de reis, princesas, presidentes e astros do rock. As curvas dos morros ainda eram cobertas de vegetação. Aos poucos foram surgindo Pavão Pavãozinho, Cantagalo e a Ladeira dos Tabajaras. Hoje, a pacificação das UPPs traz alívio e esperança.
é o bairro com o maior número de idosos do país. As belezas naturais e o agito que continua nascendo atraem cada vez mais. É tanta cultura que a estátua de Drummond chama para um bate-papo à beira-mar. Uma ótima noite para você.